Eu estava limpando a casa, quando veio de repente um pensamento sobre o quanto a gente muda de acordo com os lugares, com as situações ou com as pessoas que a gente está. Eu nunca parei para prestar atenção, nunca parei para de fato me aprofundar, a tentar entender, a me imergir, a cair de cabeça na minha própria cultura. E quando eu falo minha própria cultura, eu quero dizer das minhas origens, da cidade que eu nasci, daquele estado, daquela região, de toda aquela cultura que é concentrada e muito marcante naquela região de onde eu vim. E depois eu comecei, a analisar, a refletir sobre essas questões todas que surgiram na minha cabeça. E eu cheguei à conclusão que a gente tende a querer se aprofundar mais em algo novo do que algo que a gente já tem como algo que é nosso. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente pertence a um lugar, quando a gente tem domínio de algo, a gente já sabe de onde a gente veio, por onde a gente passou, o que a gente já enfrentou. A gente acaba colocando um capacete, fazendo com que a gente não enxergue mais nada além daquilo. É como se aquilo que a gente vivenciou fosse só aquilo e não houvesse mais nada, quando há muita coisa ainda a ser descoberta. E isso é muito estranho, porque eu passei a minha vida inteira vivendo em uma cidade pequena do interior, onde justamente eu usava o termo cidade pequena para dizer que minha cidade não tinha nada de bom a oferecer. Que a gente tem o hábito de sempre falar que tudo de melhor, tudo de mais grandioso e mais avançado estão sempre nos grandes centros. Mas será que tudo isso que é grandioso demais é o que nos faz bem, o que nosso espírito precisa, o que nosso corpo precisa, o que nossa alma precisa? E eu comecei a refletir novamente sobre isso. E eu vi que eu deixei muita coisa de lado e deixei de conhecer também muita coisa que era da minha cultura, e que talvez isso fez com que eu não tivesse tanto conteúdo sobre mim mesmo, de onde eu vim, do que eu sou, por justamente ter me limitado demais com essa visão de que aquilo que é pequeno é aquilo e acabou, é aquilo que minha visão vê, eu não consigo ver nada além daquilo. E há muita coisa. Depois que eu vim morar aqui em Portugal, eu percebi que por falta de coisas que eu era habituado, porque é um novo país, é um novo lugar, eu não tenho hábito, eu não cresci aqui, eu não sei o que é cultural, o que não é cultural, o que é comum das pessoas fazerem, o que não é, eu não tenho amigos aqui. E isso faz com que eu não saiba como vivenciar a cultura desse lugar com totalidade, diferente de onde eu vim, que eu sei pelo menos uma parcela, que foram justamente as coisas que eu vivi e vivenciei durante o período que vivi naquele lugar. E aqui em Portugal eu percebo que a gente tenta de todas as formas, mesmo que até de maneira inconsciente, buscar mecanismos e formas da gente se pertencer um pouco, da gente buscar um pouco de pertencimento. A gente vai começar a frequentar lugares que a gente não conhecia, a gente vai começar a buscar sentir, de várias formas, com questões sensoriais e tal, coisas que nos façam pertencer. E o que é que a gente faz? A gente vai a locais, a gente começa a degustar novas comidas que não tínhamos o hábito de provar. A gente vai atrás de pessoas, de arte, de várias coisas que possa inserir a gente um pouco naquela cultura, para que a gente possa tirar um pouco desse pensamento de pertencimento da onde a gente veio e começar a adentrar com esse novo pensamento.
na nossa cabeça de onde a gente está agora. Mas isso é o problema, porque o que é que acontece? Quando a gente tem um poder cultural muito grande, quando a gente carrega consigo um poder cultural muito forte, é muito difícil a gente se desvencilhar disso. Gente, desculpa a zoada aqui, o homem inventou de cortar grama justamente esse horário. Então, é muito difícil a gente se desvencilhar de qualquer laço, de qualquer coisa que nos traga conforto e comodismo. Não estou falando da maneira negativa, estou falando do conforto bom, conforto positivo, daquilo que nos faz bem, daquilo que a gente se sente pertencido, daquele local, né, que a gente sabe que a gente é de fato dali, que a gente tem um certo domínio de algumas coisas. E aqui em Portugal eu percebi que eu comecei a colocar muitas coisas como algo que eu gostava, para que eu tivesse na minha cabeça que eu estava pertencendo ao lugar, que eu já conhecia o lugar, que eu poderia já indicar coisas às outras pessoas como se já vivesse ali há anos e anos. E eu vi que isso é justamente uma forma de eu tentar diminuir a falta que eu sinto das minhas origens. E que essa falta ela nunca vai passar. Porque como eu falei, quando carregamos traços muito fortes, culturais, de onde nós viemos, é muito difícil a gente colocar outra coisa, não dá para substituir com outra coisa. A gente pode sim aprender, se adaptar, mas não é ser igual do lugar que a gente veio. Porque a gente cresceu ali, aquilo ali é parte de nós, da nossa história e do que nós somos. E eu estava pensando justamente nisso, o quão difícil é você assumir sua identidade própria e se manter longe dela. Porque quando a gente está longe do que é nosso, daquilo que nos traz boas memórias e que nos traz bons sentimentos, a gente fica triste e a gente obviamente vai procurar outra coisa para que ocupe esse espaço. E esse espaço não pode ser ocupado. E isso causa uma insatisfação gigantesca. Então, é a gente estar muito atento às escolhas que a gente toma na nossa vida.